Boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas do coração. Aqui estamos, não é? Mais uma oportunidade de trabalho, de servir a Jesus, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler, não é, o capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os que têm o coração puro, dos itens do 11 ao 17. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre amado, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade bendita de estudo. Ajuda-nos a estarmos tranquilos, a podermos conversar sobre o Teu Evangelho da melhor forma possível, sendo instrumentos fiéis, dignos e amorosos do Teu coração, Mestre amado. Ser conosco, ser com cada um que aqui está, em pensamento, em boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Na lição passada, no sábado passado, a nossa querida Marilda, beijo, Marilda querida, ela veio falar do item 1, né, sobre bem-aventurados que têm puro coração, era o início do capítulo. Então, nesse item 1, Jesus falava assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Quando a gente lê, né, essa frase, esse texto de Jesus, a gente fala, poxa, visualizar Deus vai estar ao nosso alcance, não é? Porque aquele que tem o coração puro, não é? Aquele que caminha conforme as leis de Deus, aquele que pauta a sua vida na simplicidade, na humildade, ele vai poder ver a Deus. Não é? Aquele que não semeia o sofrimento, a raiva, e é aquele que nem causa dor para ninguém. É aquele que não escandaliza, vai poder ver a Deus. Esse é o puro de coração. Mas hoje não vai ser o item 1, vai ser o item 11, do 11 ao 17. Então, no item 11, Jesus vem falar assim, o título, Kardec vem trazer, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, a gente percebe, não é? Jesus, ele tinha essa preocupação quando falava não só com os discípulos, mas com todas as pessoas, em alertar da maneira melhor de viver, da conduta que a pessoa tinha que ter para não atrasar o seu progresso espiritual, o seu avanço, né, a sua evolução. Então, ele alertava os discípulos naquele momento para que eles não fossem instrumentos de sofrimento para alguém, de dano para qualquer um, porque isso atrasar realmente a evolução deles, não é? O seu progresso e por aí vai. Então, a gente começa lendo o item 11, onde Mateus, está no Evangelho de Mateus, Mateus fala assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, seria para ele que lhe pendurassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. E continua: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem porque o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai.
que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serdes lançados no fogo no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho, do que ter os 2 e serdes lançados no fogo do inferno. Muito bem. A gente já estudou aqui que se a gente for ler ao pé da letra, isso que está sendo transcrito por Mateus, não é? Quando a gente chegar, eu sou otimista, a gente chegar lá na porta da espiritualidade, no reino dos céus, não é? E a gente encontrava as pessoas, a maioria de nós mesmos, sem o pé, imagina, sem o pé, sem os olhos, sem orelha. Imagina como é que vai ficar, como é que vai ser a nossa situação. Não é? Porque qualquer instrumento que a gente tenha que for motivo de escândalo, se a gente for tirar, não é? Como é que a gente vai ficar? Então, Kardec, ele vem trazer o sentido vulgar da palavra escândalo. Então, vamos lá. Ele fala assim: escândalo é a palavra que denomina toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ele possa ter. Muito bem. Então, ele vem, falar do sentido vulgar dessa palavra escândalo. E a gente traz para ilustrar, ele fala que é toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ostensiva. Então vamos pensar numa situação que nos chocou bastante. Não é? Um tempo atrás, quando as pessoas eram contratadas para vacinarem, não é? Que a gente, muitas pessoas foram aos postos de vacina e chegando lá, elas receberam a tal vacina de vento. A pessoa simulava, né, que injetava ali a vacina e não tinha nada. E isso pra gente, quando nós ouvimos no jornal, no repórter, a gente ficou extremamente indignado com essa situação. Eu falo até assim que eu, pelo menos, eu fiquei revoltada, não é? Indignada, revoltada. Foi uma situação que chocou a todos nós, com certeza. Nós ficamos escandalizados. Como é que alguém pôde fazer isso naquele momento tão difícil? Não é? E a gente pensa assim, esse ato ele teve consequências muito ruins. Então, Kardec vem trazer o escândalo, o significado do escândalo, mas nesse sentido. Que o escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que ele possa ocasionar, que ele possa ter. E Kardec também não traz só esse sentido da palavra escândalo, sentido vulgar. Ele traz também, no 2º parágrafo, o sentido evangélico. Então, vamos lá. No sentido evangélico, o significado da palavra escândalo, tão frequentemente empregado, é muito mais amplo, razão porque ela não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo, no sentido evangélico, é todo o mal moral. Quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos a classificação dos mundos, a gente aprende que o nosso planeta
É um planeta de provas e expiações, passando aí por essa transição. Então aqui ainda o mal, ele é muito forte, não é? O mal, ele é muito presente ainda. E na lição, Jesus vem trazendo, se a nossa mão ou qualquer órgão que a gente for motivo de escândalo, é preferível que a gente não o tenha. Ou seja, se nós utilizarmos quaisquer, assim, dos nossos valores, dos nossos, das nossas competências, dos nossos instrumentos, dos nossos recursos para praticar o mal, a gente está sendo motivo de escândalo. Então, é preferível não ter esses recursos, abrir mão deles a praticar o mal que a gente acabou de ouvir. Então, o mal, ele tá, né, a gente pode falar que é esse escândalo íntimo que tá lá no fundo, né, da gente. Quando a gente pensa algo que a gente não deveria pensar, o mal tá aí. É uma palavra mal empregada, é uma palavra quando a gente está assim num instante de raiva, de cólera, o mal, a palavra que ofende, o mal tá aí. O mal tá num sentimento que a gente deposita, que a gente joga ali para alguém que a gente não tem assim uma afinidade, né, uma coisa boa ali com o meu próximo. Mas é interessante, não é, que a gente pensa, eu não me escandalizo com o que eu penso, né? Eu não tenho limite para o meu pensar, né? Com o que eu faço, com o meu preconceito, os meus preconceitos. Eu não me escandalizo com isso. Então, voltando aqui para a lição, o escândalo é tudo que é consequência do mal que se pratica, que é fruto das nossas imperfeições. Tá? Aí, no segundo parágrafo ainda, muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele e a consideração que desfrutam entre os homens diminuiria. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso é suficiente, e suas consequências ficam tranquilas, suas consciências ficam tranquilas. Essas pessoas são, segundo as palavras de Jesus, os sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão em seu interior, vasos limpos por fora, mas sujos em seu interior. O que Kardec está trazendo, não é? Como explicação. Mesmo abafado, mesmo escondido, camuflado, Deus está vendo o que se passa no interior de cada um de nós. Então, o escândalo, o mal, ele não deixa de ter uma repercussão ante as leis de Deus. E com isso é disparado o quê? O mecanismo da causa e efeito, da lei de causa e efeito. Então, por exemplo, uma pessoa comete um crime, um assassinato. Esse crime nunca foi resolvido, ninguém descobriu que esse homem foi quem cometeu. A gente pensa, o crime deixou de existir? Não. O escândalo aconteceu? Com certeza. O mal se efetivou? Sim. O homem que cometeu esse crime, ele se tornou menos responsável porque ninguém descobriu que foi ele quem cometeu? Não, claro que não, né? Então, é essa lógica, é esse mecanismo que se dá com qualquer ato que cause o sofrimento de alguém. Tá? Então, vamos lá. Item 13. É interessante esse capítulo, porque Kardec, ele esmiuça
a fala de Jesus, de maneira didática, bem interessante. Né? Então vamos lá. Aí, vamos lá, Jesus falando. É necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal. E porque árvores más dão maus frutos. É preciso, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham a obrigação de praticá-la. Então, o que a gente entende que é necessário que haja escândalo no mundo? Né? Conforme Jesus veio trazendo. É preciso que... vamos pensar bem, não é? É preciso que a maldade, né, que as pessoas fazem, muitas vezes escondidas, muitas vezes abafadas, ocultas, ela se manifeste, se mostre para a pessoa que cometeu aquele mal, com aquela maldade, com aquela repercussão, ela admita que fez, reconheça que fez aquilo e venha as consequências, suporte as consequências que não são boas, ela se corrija e se modifique. Não é? Aí a gente traz Pedro. Pedro era o apóstolo Pedro. Ele tinha um temperamento assim inquieto, um temperamento forte, né? E ele foi quando ele teve que testemunhar, dar o seu testemunho, quando Jesus foi preso para ser crucificado, ele foi prevenido por Jesus. Ele falou para Pedro que Pedro iria negá-lo 3 vezes, que ele iria fraquejar. E Pedro ficou ofendidíssimo. Como, mestre, eu daria a minha própria vida por você? Não é? Ele questionou Jesus, falando assim, eu sou um homem corajoso, nunca vou fazer isso. Se o senhor acha que eu sou um espírito mau, um espírito ruim? E Jesus sorriu e disse para ele, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. E na hora que os soldados prenderam Jesus, Pedro negou, né? Pedro negou que conhecesse Jesus quando foi perguntado. Então, a negação de Pedro foi um escândalo. Mas era preciso, era necessário que acontecesse dessa forma, para que Pedro tivesse cautela, para que Pedro vigiasse uma falha que ele apresentava naquele caráter bondoso, mas tinha uma falha ali, né, que fazia parte ali do seu caráter, tá? E Jesus finaliza falando assim para Pedro, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que o perverso. Então, quantas vezes a gente escolhe, não é, praticar o mal, agir de forma errada e depois a gente se arrepende profundamente do que a gente fez, por não ter tido vigilância no falar, no pensar, no agir, não é? É como Jesus disse, é necessário que venha o escândalo, pois quando a gente reconhece que errou, que vai chegar um momento que a gente não vai errar mais, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas boas, menos intransigentes com o erro dos outros, não é? Com a vontade sincera ali de ajudar aqueles que mais sofrem, aqueles que necessitam muito do nosso olhar, do nosso consolo, do nosso abraço. Não é que a gente não precise, a gente é tão necessitado quanto todos, né, que estão aí.
Mas a gente vai aprender, a gente já está aprendendo, a gente não é, a gente já está, eu sou, como eu falei anteriormente, eu sou otimista. A gente está melhorando, não é porque a gente quer melhorar. Nós queremos ser servidores fiéis do Mestre Jesus, não é? Então, temos o livre-arbítrio e as nossas escolhas, elas vão variar conforme o nosso grau evolutivo. Então, quando optamos pelo mal, é porque esse caminho nos parece o quê? O mais correto, naquele momento. Então, a porta larga, para a gente, parece o quê? É perfeita, é certa ali. É a que oferece para a gente o menor sacrifício. Aí a gente vem com a justificativa. A gente começa a dar desculpas por aquela decisão que a gente escolheu, aquela decisão errada, pela escolha daquele mal. E a gente sempre tem uma desculpa para as situações difíceis, para as escolhas ruins que a gente faz. Tem pessoas que têm esse pensamento assim, não tenho nem um dinheiro, mas fulano tem de sobra. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer aqui, eu vou tirar, vou pegar, vou roubar. Olha, quem é que não tem uma justificativa para os seus erros? Eu não tenho, ele tem, então vou pegar dele. Olha a justificativa para esse espírito que ainda está num grau de evolução, ainda está caminhando, não é isso? Então vamos lá, lê o item 16. Aí Jesus fala assim, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Quer dizer, aí vem a explicação, que o mal sendo sempre o mal, aquele que serve sem o saber de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai, que sofre com essa atitude, porque esse pai pode ter sido um mau filho, que fez seu pai sofrer e que agora sofre a pena de talião. Mas não será por essa razão que o filho terá desculpa, por sua vez, ele deverá ser castigado por intermédio de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então o que a gente pensa, não é? O que a gente deduz, o que a gente entende quando Jesus fala assim, mas ai daquele por quem o escândalo vem? A gente pensa assim, aquele que provoca, não é, o escândalo, vamos pensar na gente. Quantos escândalos a gente provoca ainda, não é? Mas vamos lá. Aquele que provoca o escândalo ainda é um espírito imperfeito, cujos atos maldosos de hoje vão refletir aonde? No futuro. Está aí a lei da causa e efeito. E ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que reparar o que fez. E muitas vezes essa reparação é o quê? É dolorosa, é difícil, mas é necessária para que ele se ajuste com a lei. Não é? É o que vem falando aqui, a relação do pai com o filho. E no item 17, Jesus fala, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Afirmativa enérgica que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos todas as causas de escândalo, ou seja, do mal, arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício,
quer dizer ainda que é preferível para o homem perder a mão a tê-la como instrumento de uma ação má, ficar sem a visão, a seus olhos servirem para que tenham maus pensamentos. Então, ele fala, se a nossa mão for objeto de escândalo, isto é, se nós formos capazes de escrevermos, vamos pensar assim, uma informação mentirosa, capaz de usar, se a nossa mão for capaz de usar uma arma, de cometer um crime, fazendo a ligação com o que Jesus vem trazendo, compreendendo o que Jesus nos alertou, a gente deve entender que é importante, que é necessário eliminar, acabar, exterminar tudo que dificulte a nossa caminhada. Sentimento de ódio, de vingança, complexo de superioridade, não é? Todas essas imperfeições que ainda estão assim muito presas a gente, não é? Vai ser no estalo de dedos que a gente vai se livrar, vamos falar assim, mas a gente está a caminho, não é? Aí fala, Jesus não disse nada de absurdo para quem compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. No entanto, muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimento que o Espiritismo proporciona. E é verdade. Não é? A doutrina espírita, ela vem esclarecer, tirar a venda dos nossos olhos e vem explicar de forma lógica tudo que Jesus veio falar de forma alegórica, com aquele vocabulário da época, daquele contexto. Então, que a gente possa ter um entendimento maior do que significa as palavras de Jesus. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Não é? E a gente tem a noção perfeita, não é, do que temos de imperfeições. A gente tem essa noção da nossa inveja, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa mesquinhez, do nosso olhar que não é misericordioso em relação ao outro. Então, que a gente possa ter forças, que a gente tenha força nas palavras de Jesus, nos estudos que a gente faz, nesse evangelho que é roteiro de luz para todos nós. Tudo que a gente precisa está aqui, que conforte, que console os nossos corações, que a gente tenha olhos de ver e procurar o significado de todos esses ensinamentos que Jesus vem trazer para cada um de nós. Que possamos ter uma semana abençoada, não é? Uma semana de paz e que continuemos estudando. E daqui a pouco, como a nossa Marilda falou, nós vamos estar juntos, não é? O tempo é de Deus. Ele sabe do que a gente precisa, sabe qual é o tempo certo para que a gente esteja no modo presencial. Um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus.